Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Laisla falando aqui. Vamos lá para mais uma aula dos adolescentes. Hoje, dia 1º de novembro de 2020. E o tema da aula é a receita da integração. A passagem bíblica base está em 1 João, capítulo 3, do 11 ao 24. Eu vou ler alguns dos principais versículos da passagem. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amém? Então, a palavra de hoje vai falar muito de um amor fraterno, um amor de irmão para irmão. A gente vem falando nessa revista, dessa construção de relacionamento, né? Então, eu vou falar aqui de alguns exemplos de Barnabé, em que a gente coloca Barnabé ali como uma posição de sendo um irmão mais velho, né? Aquele que cuida, que acolhe, aquele que ama, que se faz disponível. Amém? Então, aqui com Paulo, vamos falar primeiro do exemplo de Barnabé com Paulo. Em Atos, capítulo 9, versículos 27 e 28, fala ali de como foi o acolhimento de Barnabé com Paulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo, que depois virou Paulo, ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, quer dizer, Barnabé foi um dos responsáveis por acolher mesmo ali Paulo quando ele se converte ao cristianismo. E aí, um segundo exemplo de Barnabé como um irmão mais velho é o exemplo dele com João Marcos. João Marcos era da parentela mesmo de Barnabé e ambos ali fizeram a primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária junto com Paulo. Isso já depois, né, quando Paulo já realmente tinha tomado uma posição ali de ser um dos grandes fundadores da igreja. E aqui fala a respeito da dinâmica ali da configuração da segunda viagem de Paulo. Vamos lá, está em Atos capítulo 15, a partir do 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, aqui a gente vê aí a postura de Barnabé em cuidar ali do João Marcos, quando Paulo negou que ele fosse nessa segunda viagem. Isso porque ele via que, tudo bem, João tinha de fato errado, né? Abandonou a turma no primeiro momento, mas aí Barnabé ainda via nele um potencial, né? Então se colocou ali realmente disponível como uma pessoa para cuidar e estar junto, enfim, e continuar a obra. Bom, falando então em como que a gente se coloca aí, né, como essa postura de irmão mais velho, a gente tem falado bastante nessa revista desse relacionamento com novos convertidos, de levar a palavra. Então vamos falar um pouquinho sobre empatia. A Bíblia fala sobre esse tema ali em Romanos, capítulo 12, no verso 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
Então, quando a gente fala em empatia, vai além de você compreender, entender que uma pessoa tá triste ou que uma pessoa tá feliz, mas é de fato você se colocar, né, no lugar dessa pessoa, enxergar aquela situação não pelos seus próprios olhos, mas pelos olhos dela. Então a gente faz uma relação muito boa disso nessas duas passagens a respeito de Barnabé que a gente colocou. Imagina ali Paulo. Ele era um grande perseguidor da igreja cristã. De repente, ele se converte ao cristianismo e passa a ser um dos maiores apoiadores, né, do cristianismo e da igreja primitiva ali. E imagina, ele realmente teve uma dificuldade em conseguir se integrar nos apóstolos, no grupo dos cristãos. Então, Barnabé foi realmente bastante importante ali. Ele conseguiu entender aquilo pelo que Paulo estava passando. Tanto a sua conversão, que era completamente inesperada, quanto a sua entrada mesmo para a igreja. Então, foi realmente um passo de extrema empatia o que Barnabé teve. E a mesma coisa se repete depois na frente, no caso de João Marcos, quando ele fala, não, João pode até ter errado num primeiro momento, mas eu ainda vejo muito potencial. Acredito que dá para a gente trabalhar muito junto ainda e realmente fez ali uma segunda investida. Então, ele só consegue fazer isso porque ele não vê apenas a situação pelos seus próprios olhos, mas de se colocar realmente no lugar do outro para entender a situação pelos olhos, pelos sapatos, né, aqui nesse caso, do outro. Amém? Então, além da empatia, uma dose de sabedoria. Quando a gente fala em sabedoria na Bíblia, a gente normalmente vai lembrar do rei Salomão, né? E aqui então temos um Provérbios 2, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando a gente fala sobre ter um ministério na igreja, a gente fica, nossa, mas o que é ter um ministério na igreja? Pode ser muitas coisas ter um ministério na igreja. E uma forma de a gente conseguir entender qual é o nosso ministério é justamente essa, a gente buscar essa sabedoria no Senhor. Porque normalmente quando a gente é mais novo, né, a gente fica ali com uma timidez, um pouco de vergonha, prefere que outras pessoas façam. Ah, eu sou muito novo, muito nova, deixa que outra pessoa faz, deixa que um adulto, né, toma uma posição. Mas o Senhor espera de nós também essas atitudes e esse serviço, nos colocarmos à disposição na obra. E para isso é necessário que a gente busque, em primeiro lugar, essa sabedoria do reino. É através desse caminho que a gente vai conseguir aí se desvencilhar dessa timidez, da vergonha. É através desse caminho da busca da sabedoria que a gente vai ter realmente aceso dentro de nós, acima de qualquer timidez, acima de qualquer coisa, aquele grande desejo de fazer a obra, aquele grande desejo de mostrar para o outro aquilo que você viu, aquilo que você sentiu com o Senhor, né? De levar para as outras pessoas essa palavra tão poderosa que é a palavra da cruz, amém? Então, buscar sempre, né, essa sabedoria no Senhor. E como? Através da leitura da palavra e através também da oração, amém? É relacionamento com Deus. Engraçado, eu fui buscar uma imagem sobre sabedoria para ilustrar e a maioria das imagens que apareceram eram pessoas reclusas, pessoas em momentos de solitude. Então, a sabedoria é algo que realmente a gente busca no nosso íntimo, né? Claro que através das conversas com pessoas mais velhas ou mesmo com pessoas da nossa idade, mas com pessoas que a gente reconhece mesmo como pessoa sendo de Deus, a gente atinge realmente uns níveis maiores de sabedoria. Mas ainda assim é sempre necessário esse momento de solitude. Amém? E aí, então, para a gente finalizar, juntando a empatia e juntando a sabedoria, precisamos de uma boa dose de ação. Amém? Colocar em prática. Então, seja através da simpatia, né,
de você acolher mesmo, conversar com pessoas, fazer com que as pessoas novas que chegam na igreja se sintam à vontade, se sintam em casa. Então, troca uma ideia, dá um oi, manda um zap, né? Nesse período de pandemia que a gente está distante, se faz presente, né? Lembra para o irmão que vocês são um corpo só, né? Que vocês estão juntos, para os seus amigos, aqueles que você não está com tanto contato assim, que está distante, dá uma zapiada, né? Faz parte também de ser corpo, também é ministério, amém? O ministério do serviço, manter o templo limpo, o templo organizado, não só o templo, mas quando a gente fala agora nesse momento em que a igreja está bastante online, como que você pode, adolescente, apoiar a igreja online, né? Você sabe mexer em mídia, você sabe editar um vídeo, então vamos lá, vamos fazer essas coisas, né? Isso é serviço também, isso é empatia, mais sabedoria sendo colocadas em prática também. Através do louvor, através de ministrar a palavra, enfim, todas essas maneiras de a gente colocar a sabedoria do Senhor em prática. E é isso, que o Espírito Santo nos capacite para que possamos cada vez mais continuar levando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Obrigada pela oportunidade aqui de trazer essa palavra. Fui muito abençoada. Um beijo.